Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje o vídeo é um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Então, se você é novo aqui no canal e não é inscrito, se inscreva, ativa o sino e já deixa o seu like. E se você conhece um pai ou uma mãe, já compartilha esse vídeo para ele. Bom, meus irmãos e minhas irmãs aqui do canal, hoje eu quero falar sobre um assunto que está rolando nas redes sociais. Na última semana, nós tivemos aqui na internet um vídeo publicado que tem tomado conta das redes sociais, onde fala sobre a adultização infantil. Em Lucas capítulo 17, no versículo 1, está escrito assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. No vídeo que foi publicado essa semana e tem dado o que falar e todo mundo está comentando, fala exatamente sobre crianças que perdem a sua infância. Crianças que são erotizadas, crianças que são tratadas como adultas, pessoas mal intencionadas que se utilizam dessas crianças, fazendo delas produto de mercado para ganhar dinheiro. Essas pessoas, elas roubam a infância dessas crianças por troca de dinheiro, enquanto as crianças são objetos, são produto e vão sofrendo traumas que vão levar para o resto da vida. Jesus aqui está falando sobre essas pessoas. Essas pessoas, infelizmente, existem. São pedras de tropeço. São pessoas que ferem as outras, não importa o preço que elas tenham que pagar. Se for para que elas possam subir na vida, se for para que elas venham ganhar dinheiro, se for para que elas tenham algum status, elas vão fazer. E não importa, nesse jogo, aí fora, nesse mundo, não existe regra. Logo, não existe padrão, não existe moralidade, não existe princípio. E nós, como cristãos, não podemos ficar calados. Eu, como pastor, como cristão, eu não consigo ficar calado diante do que eu vi e diante do que eu ouvi. Por isso que você que está aqui e você que me segue, você que é inscrito, você precisa entender que o nosso Senhor Jesus, ele já nos faz esse alerta na Bíblia, que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que cuidar dos nossos pequeninos, das nossas crianças. Ei, que tipo de pai nós temos sido? Será que nós temos olhado de perto os nossos filhos? Será que nós temos feito o trabalho de pai e de mãe corretamente? Jesus fala dessas pessoas e essas pessoas existem na sociedade. Infelizmente, elas estão aí. E nós, muitas das vezes, não percebemos que às vezes pode estar acontecendo esse tipo de coisa debaixo do nosso nariz. No vídeo postado pelo influenciador e youtuber Felca, ele fala sobre esse tema, adultização infantil. Ele vai abordar os traumas que essa criança sofre. Ele vai falar sobre o que ela pode carregar como trauma pelo resto da sua vida. E nós precisamos se levantar como uma voz e não aceitar e não admitir esse tipo de coisa. Nós, como cristãos, nós levantamos uma bandeira, nós defendemos a moral, nós defendemos a ética, nós defendemos a família. O nosso Senhor Jesus, ele é defensor das crianças, ele é defensor da família. Uma certa feita, os discípulos foram impedir das crianças se aproximarem de Jesus e ele falou não, ele repreendeu os discípulos dizendo, não deixe vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. A criança é inocente, a criança tem que estar brincando, a infância da criança tem que ser preservada. Só que no mundo de hoje, no século XXI, na era da tecnologia, nós muitas das vezes, pais, mães, estamos trocando a infância dos nossos filhos pelas telas, pelas redes sociais. Há pais e mães que dizem, mas ele não fica quieto, mas quando eu dou o celular para ele, aí eu consigo ter paz. E a gente não pode colocar ou terceirizar
a nossa responsabilidade. Nós que temos filhos, nós não podemos deixar para um celular a responsabilidade que é nossa. Onde já se viu, eu vou dar um celular, eu vou dar um celular para o meu filho, porque só assim ele fica quieto. Aí o pai e a mãe falam assim, não, mas eu dou o celular porque só assim ele consegue me deixar fazer as coisas. Aí a gente vai criando uma espécie de vício, que a criança fica dependente disso aqui. E aí a gente vai deixando na mão da criança, a criança passa lá 5 horas, 10 horas no celular. E ela se torna vítima de pessoas mal intencionadas. Porque a criança na cabeça dela não tem maldade. A criança que está ali navegando nas redes sociais, para ela aquilo ali não tem maldade nenhuma, ela não tem dimensão de como é o mundo da internet. E aí, muitas das vezes, quantos casos a gente já teve de crianças que foram vítimas por causa da internet, porque ela entrou numa plataforma, porque ela postou um conteúdo onde ela foi exposta, e aí elas foram vítimas de pessoas mal intencionadas. Eu não vou me estender muito, porque eu quero que você depois assista o vídeo em questão que fala sobre isso, mas eu quero te deixar aqui um alerta, quero te deixar aqui o meu posicionamento, que nós como pais, nós como cristãos, nós precisamos levantar a nossa voz e denunciar qualquer tipo de ataque às nossas crianças. Infelizmente, existem pessoas ruins na sociedade e nós precisamos cuidar dos nossos filhos, educar nossas crianças, preservá-las. Criança tem que estar brincando, a infância da criança precisa ser cultivada. Nós precisamos respeitar as fases das crianças. Nós não podemos pular etapas, não. Quando a gente pula etapas, quando nós adultizamos uma criança, quando nós fazemos ela crescer muito rápido, ter responsabilidade muito cedo, isso pode ser prejudicial lá na frente. A Bíblia nos faz entender em Provérbios capítulo 22 que nós, como pais, como educadores, como tutores de crianças, devemos ensinar as crianças, os pequeninos, no caminho em que se deve andar, para quando ela se tornar uma pessoa adulta, ela não venha se desviar dele. Ou seja, nós como pai, como mães, nós temos que cultivar em nossas crianças os nossos princípios, a nossa ética, a nossa moral, os nossos princípios cristãos, nossa raiz bíblica, porque a nossa regra de fé é isso aqui, ó. Nossa regra de fé é aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia. É aqui que nós caminhamos. É isso aqui, ó, que eu passo para os meus filhos. É isso aqui que eu transmito aqui dentro de casa. É isso aqui que eu compactuo no meu lar. Existe princípio aqui, existe moral, existe ética. E o mundo, meus irmãos, não perdoa. O mundo quer distorcer o que a Bíblia diz. O mundo quer relativizar a verdade bíblica. O mundo, ele quer distorcer a moral. E aí as nossas crianças estão sendo alvos disso. E as nossas crianças estão no meio disso tudo. Então, pai, mãe, cuidado. Cuide das suas crianças. Fique alerta, supervisione seus filhos. Supervisiona o que eles mexem nas redes sociais. Supervisiona as plataformas que eles estão. Supervisiona. Fica aqui o meu posicionamento. Fica aqui a minha opinião sobre isso. E se você não assistiu o vídeo, vai lá, assiste. O nome do canal é Felca, que é o nome do YouTube do influenciador em questão. E o nome do vídeo é Adultização Infantil. Assiste lá, porque você vai entender o que foi falado lá no vídeo. É um tema muito importante para nós que somos pais. Obrigado por estar comigo até aqui. Essa é a minha opinião, esse é meu posicionamento. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.